Toda vez que algo terrível acontece no mundo, alguém se levanta para dizer: "Tá na Bíblia, é o fim dos tempos, é o Apocalipse". E o mais curioso é que essa frase nunca vem sozinha, ela vem sempre acompanhada de um pedido. Ore mais, jejue mais, volte para a igreja, seja fiel no dízimo, compre esse curso aqui de batalha espiritual. É quase automático, a guerra estoura e o medo vira mercado. Mas e se o Apocalipse não for uma profecia? E se for uma estratégia? Vamos começar pelo básico. A ideia de Apocalipse no cristianismo vem do livro de Apocalipse, um texto escrito num momento de perseguição, sofrimento e medo. Não é um roteiro detalhado do futuro, é uma literatura simbólica, cheia de metáforas, visões, códigos, mas isso não impede que muita gente leia como se fosse um spoiler do mundo moderno. A guerra de Israel? Apocalipse. Rússia? Apocalipse. Covid? Apocalipse de novo. E qualquer coisa que pareça ruim, pronto, está escrito. Mas adivinha só, desde que esse texto foi escrito há quase 2000 anos, em todo o século alguém acreditou estar vivendo o fim. Roma caiu? É o fim. Gripe espanhola? Fim. Hitler? Guerra Fria? Com certeza era o fim. O Apocalipse para muitos nunca chega, porque na prática ele não precisa acontecer, ele só precisa parecer possível. E é aí que o medo vira ferramenta, porque onde existe medo, existe dependência, e onde existe dependência, existe lucro. Pastores lotam igrejas dizendo que Jesus está voltando, mas não só isso. Dizem que ele só volta para os fiéis, para os obedientes, para os que não negam a fé nem nos últimos dias. E por coincidência, esses obedientes são sempre os que seguem tudo o que o líder manda. Mesmo que isso inclua dar o pouco do dinheiro que tem, mesmo que isso inclua cortar contato com a própria família, mesmo que inclua aceitar discursos de ódio, discriminação e paranoia. A lógica é simples. Se você não está com medo suficiente, você começa a fazer perguntas. Mas se você está assustado, você apenas obedece. Vídeos com thumbnails em vermelho, sirenes, letras garrafais. O anticristo está aqui. As trombetas soaram em Israel. Veja a profecia de Daniel sendo cumprida em tempo real. É tudo feito para viralizar. Não por acaso, esses vídeos batem milhões de visualizações e na maioria das vezes não dizem absolutamente nada. Só especulações vagas, frases soltas e interpretações convenientes. É como se o medo tivesse virado entretenimento. E aí você vê canais crescendo com base em especulação religiosa. Mas veja bem, não é gente estudando teologia, é gente vendendo pânico como conteúdo. E o algoritmo, claro, ajuda, porque o medo prende, e quem lucra com a atenção, lucra com o pânico. Toda guerra tem interesses políticos, toda guerra tem narrativas. Mas quando a guerra vira pretexto para se anunciar o juízo final, a gente precisa se perguntar: quem é que ganha com isso? No caso das guerras envolvendo Israel, por exemplo, há grupos de cristãos que apoiam o conflito, não pela paz, mas porque acreditam que isso vai acelerar o retorno de Jesus Cristo. Você percebe o problema? A guerra deixa de ser uma tragédia a ser evitada e vira um sinal necessário de um plano divino. A dor dos outros se transforma em espetáculo profético e isso anestesia a empatia, porque se tudo é vontade de Deus, não há por que lutar pela paz, nem pela justiça. Só resta assistir e aguardar. Tem uma coisa ainda mais profunda aqui. Enquanto você está ocupado com o fim do mundo, você não questiona o mundo de agora. Você não pergunta por que a sua igreja é milionária e o seu bairro vive na miséria. Você não pergunta por que a fé que te ensinam é baseada em culpa e não em liberdade. Você não pergunta por que os que pregam tanto o fim do mundo parece tão confortável com o presente. O medo do apocalipse serve como cortina para esconder as injustiças de hoje, para justificar abusos, para fazer você sentir pequeno, impotente, frágil, quando na verdade você é só humano vivendo num mundo difícil.
mas real. Existe uma razão pela qual o discurso apocalíptico nunca sai da moda. Ele oferece sentido instantâneo ao caos. Quando o mundo parece injusto demais, é reconfortante acreditar que tudo isso faz parte de um plano maior, que nada está fora do controle, que as guerras, as doenças e até a morte são sinais necessários. Isso anestesia o desespero, mas também paralisa a ação. A promessa de um fim grandioso, de uma justiça divina que vem de cima, impede que a gente construa justiça aqui embaixo. É como se dissesse, não lute agora, porque Deus vai resolver tudo depois. Outro ponto importante, o Jesus do Apocalipse não é o mesmo dos evangelhos do Novo Testamento. Jesus é retratado como alguém que perdoa, toca os impuros, rejeita a violência e confronta o poder. Mas no imaginário apocalíptico, ele volta com olhos de fogo, espada na boca, pronto para destruir. Essa versão violenta de Jesus é extremamente conveniente para quem quer justificar discursos autoritários. Não é à toa que grupos extremistas amam o Apocalipse. Ele legitima a ideia de que a destruição é santa, que a violência é divina e que quem discorda está contra Deus. Esse tipo de teologia vira uma arma e a fé uma trincheira. O Apocalipse também virou produto. Filmes com temática cristã de fim dos tempos vendem milhões. Livros de profecias reveladas viram best-sellers. Cursos, conferências, cultos especiais, semanas de jejum, lives com superchats. É uma economia do medo. A cada nova crise global, a máquina reinicia. Lança um novo plano profético, um novo livro, uma nova chamada urgente. E os fiéis consomem tudo de novo, não por má fé, mas por desespero sincero. Eles acreditam que estão se preparando espiritualmente, mas estão sendo mantidos em um estado constante de ansiedade. É uma fé que nunca traz paz, só mais medo. E enquanto você espera o céu se abrir, o chão sob os seus pés afunda. Pessoas estão morrendo por falta de comida, de vacina, de acesso à saúde, mulheres sendo assassinadas, crianças sendo exploradas, populações inteiras vivendo sobre bombas. E em vez de lutar contra isso, há quem apenas cite o Apocalipse 6:8 e diga, está escrito. Mas está escrito onde que a gente deve cruzar os braços? Que tipo de espiritualidade se recusa a agir diante do sofrimento, só porque acha que o sofrimento é necessário para que Deus volte? Será que Deus precisa mesmo do colapso do mundo para mostrar que Ele é Deus? Ou será que essa narrativa só interessa a quem quer manter tudo como está? No fundo, o Apocalipse diz mais sobre o ser humano do que sobre o divino. Diz sobre nossa dificuldade de encarar a incerteza, do nosso desejo de punição, nosso fascínio por narrativas de heróis e vilões, céu e inferno, nós e eles. É mais fácil acreditar no fim dramático e milagroso do que admitir que o mundo é complexo, sujo, injusto, mas também é real. É mais fácil esperar que Deus corrija o mundo do que admitir que fomos nós que o estragamos. Não estou dizendo que não se pode ter fé, mas estou dizendo que a fé não pode servir de desculpa para a covardia. Se a sua espiritualidade te impede de agir, de se importar, de se indignar, ela não é espiritualidade, é fuga. E pior, pode estar sendo alimentada por alguém que sabe disso, mas prefere que você continue com medo. Porque enquanto você teme o Apocalipse, você não percebe que já está vivendo um. Não aquele que está descrito na Bíblia, mas o nosso, o real. Feito de desigualdade, ignorância, fanatismo e indiferença. A boa notícia é, o mundo ainda não acabou, o que significa que a responsabilidade ainda é nossa. Enquanto tiver gente usando a fé para manipular, eu vou estar aqui usando a razão para questionar. E se você chegou até aqui, talvez pense como eu. Então deixe o seu like, comenta o que você pensa sobre isso e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa sair do pânico e voltar a pensar.